Olá, galera do Supletivo, Maria Helena. Vamos a mais uma aula de História. Dando continuidade aí aos nossos estudos sobre o período imperial brasileiro, especificamente aí o primeiro reinado com Dom Pedro I. Fim do primeiro reinado. Foram vários os motivos que levaram à queda da popularidade do imperador, unindo diversos grupos de oposição ao seu governo. Dentre outros motivos, está aí o fechamento da Assembleia, que a gente já viu anteriormente, a imposição à Constituição de 1824, a forma como o imperador tratou com violência aí a Confederação do Equador. Além desses fatos e outros, nós temos também aí o fechamento do Banco do Brasil. Lembrando que o Banco do Brasil foi criado quando Dom João VI ainda governava o Brasil, certo? Uma das causas da falência do Banco do Brasil no primeiro reinado foram, digamos assim, porque a volta de Dom João VI para Portugal levou aí vários tesouros que mantinham o banco em funcionamento. Então, podemos dizer que no primeiro reinado, Dom Pedro I não conseguiu manter esse banco em funcionamento, vindo aí até a sua falência ainda no primeiro reinado. Antes de dar continuidade ao segundo tema dos nossos estudos aí sobre o fim do primeiro reinado, deixa eu só esclarecer aqui uma coisa para vocês sobre o Banco do Brasil. Alguns de vocês devem estar se perguntando se houve a falência do Banco do Brasil no primeiro reinado, especificamente em 1829. Por que ainda existe o Banco do Brasil? Esse Banco do Brasil que conhecemos hoje foi o segundo Banco do Brasil, que foi fundado somente alguns anos depois, em 1851, certo? Outro motivo aí do descontentamento com o governo de Dom Pedro I foi aí as mortes e as despesas causadas pela guerra na região do Rio da Prata, certo? Conhecida também como Colônia do Sacramento. Essa colônia foi, digamos, um território que foi disputado entre o Brasil e a Argentina. O Brasil conseguiu tomar posse dessas terras, só que alguns anos depois, esse mesmo território se tornou independente e hoje nós conhecemos aí como um país, né, que é o Uruguai. Dentre os motivos aí pelo fim do primeiro reinado, está aí as críticas ao imperador, que surgiu com o Tratado de Aliança e Amizade, por meio do qual o governo português reconheceu a independência brasileira. Dentre as regras desse tratado está aí a obrigação de Portugal de devolver alguns bens brasileiros que tinham tomado posse anteriormente. Em troca desse reconhecimento pela independência, o Brasil teria que pagar 2 milhões de libras esterlinas, certo? Esse valor seria entregue para o governo português, certo? Para pagar dívidas ao governo britânico. Como Dom Pedro I não tinha esse valor, ele teve que pegar emprestado com os bancos britânicos. Foi nesse período, por causa desse empréstimo para o reconhecimento da independência brasileira, que começou aí a dívida externa no nosso país. A morte de Dom João VI. Se Dom João VI já estava em Portugal, por que a morte dele interferia aí na crise política do primeiro reinado? Houve uma grande preocupação de Dom Pedro I, que era o imperador do Brasil, com a situação política de Portugal, após a morte de Dom João VI. Isso também incomodava, lógico, os liberais brasileiros,
os políticos que eram de oposição ao imperador. Não podemos esquecer que Dom Pedro I era o filho mais velho de Dom João VI. Automaticamente, ele que teria que assumir o trono português no lugar do seu pai. Como ele não poderia ser imperador do Brasil e ao mesmo tempo o rei de Portugal, ele colocou no trono português a sua filha Maria da Glória, certo? Como ela era de menor, ele colocou como tutor Dom Miguel, que era o seu irmão. Se aproveitando da situação, Dom Miguel resolveu aí dar um golpe de estado, tirando Maria da Glória do poder e assumindo aí o trono português. É lógico que Dom Pedro I precisava tomar aí alguma atitude, tentando aí unir o exército brasileiro para tomar posse e tomar de volta o seu lugar no trono português. Isso trazia uma insatisfação aos liberais brasileiros. Afinal de contas, eles não queriam mais nenhuma interferência política de Portugal aqui no Brasil. Aumento das tensões políticas. A imprensa brasileira, desde o governo de Dom João VI, mesmo antes aí do primeiro reinado, com Dom Pedro I, sempre teve um papel muito significativo no cenário da política brasileira, certo? Durante esse período foram criados diversos jornais com diferentes segmentos da sociedade. Então, os jornalistas eles tinham um papel muito importante aí no cenário da política brasileira. Mais um fato aí que interferiu ou, digamos, piorou a crise do primeiro reinado foi a morte desse jornalista aí, Líbero Badaró, um dos líderes da imprensa que fazia oposição ao governo de Dom Pedro I, certo? Essa notícia de que o imperador teria um envolvimento com a morte desse jornalista fez com que aumentasse as tensões e a insatisfação com o imperador. Noite das Garrafadas. Tentando acalmar aí as tensões políticas, Dom Pedro I resolveu viajar para Minas Gerais. Ao chegar em Minas Gerais, o imperador foi recebido com muitos protestos aí pelos mineiros. E aí ele teve que retornar para o Rio de Janeiro. O partido português, que era a favor do imperador, resolveu fazer uma festa para receber o imperador de volta ao Rio de Janeiro. Os representantes do Partido Liberal, que era contra o imperador, que estavam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro I, resolveram impedir o evento de acontecer. E no dia 13 de março de 1831, eclodiu aí essa revolta entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, que ficou conhecido aí como a Noite das Garrafadas, certo? Por causa da festa que estava sendo preparada para a chegada do imperador. A abdicação de Dom Pedro I. É lógico, né, gente, que depois de tantos acontecimentos, o governo de Dom Pedro I estava aí à beira de um colapso, certo? E as tensões só pioravam a cada atitude do imperador. Para tentar acalmar os ânimos dos políticos brasileiros, que eram os liberais, Dom Pedro I resolveu criar um ministério somente com brasileiros. Lembrando que devido à insatisfação com o governo do imperador, vários brasileiros desse ministério não acatavam as ordens do imperador. Isso fez com que o imperador acabasse com esse ministério somente de brasileiro. Isso só piorou mais a situação do primeiro reinado.
ao demitir o ministério somente com brasileiros, Dom Pedro I resolveu aí admitir um ministério só com os marqueses, que eram portugueses. A nomeação desse ministério fez estourar uma revolta no Rio de Janeiro. Então, membros do Partido Liberal, proprietários de terras brasileiros, até mesmo a Guarda Imperial se uniu a esses liberais, se uniu a esses protestantes para exigir do governo imperial o retorno do Ministério Brasileiro, certo? Então, mais de 2.000 pessoas se reuniram na praça do Rio de Janeiro para reivindicar esse ministério. Percebendo a sua difícil situação, o monarca Dom Pedro I resolveu abdicar do seu cargo do imperador brasileiro, certo? Deixando aí em favor o seu filho Pedro de Alcântara, que na época tinha 5 anos de idade. Essa abdicação aconteceu aí em 7 de abril de 1831. Como vocês puderam perceber, a aula de hoje foi somente os motivos que levaram ao fim aí o primeiro reinado. A atividade se encontra na apostila, página 10, 11 e 12, certo? Até a próxima aula.